Durante muito tempo, uma cidade escondida no meio de um dos desertos mais isolados do planeta foi considerada um verdadeiro símbolo de riqueza, progresso e ambição humana. Suas ruas já foram preenchidas pelo som de trabalhadores caminhando apressados. Suas casas abrigaram famílias que acreditavam ter encontrado o lugar perfeito para construir uma nova vida, e seus prédios representavam uma promessa de prosperidade em uma região onde, à primeira vista, parecia impossível existir qualquer tipo de civilização. Mas hoje, quando alguém chega até esse mesmo lugar, encontra uma cidade completamente diferente daquela que um dia existiu. As ruas estão vazias. As construções permanecem de pé, mas carregam as marcas deixadas pelo abandono e pelo passar dos anos. O silêncio tomou conta dos corredores onde antes existiam conversas, festas e sonhos. E o mais impressionante de tudo é que a própria natureza parece estar lentamente apagando os últimos vestígios da presença humana. A areia do deserto atravessou portas e janelas, invadiu quartos, cobriu móveis e transformou uma cidade que já foi cheia de vida em uma verdadeira cápsula do tempo. O nome desse lugar é Commonscope, uma cidade que nasceu graças a uma das maiores riquezas encontradas pelo ser humano, mas que acabou desaparecendo quando essa mesma riqueza deixou de existir. Porém, existe algo nessa história que continua intrigando pesquisadores e visitantes até hoje. Como uma cidade construída com tanto dinheiro, tecnologia e esperança conseguiu desaparecer completamente? O que fez milhares de pessoas abandonarem suas casas, seus negócios e toda uma vida construída naquele lugar? E como um local que um dia parecia destinado a crescer para sempre, acabou se tornando uma das cidades fantasmas mais fascinantes do planeta. Hoje, no Turma Curiosa, você vai conhecer a história de uma cidade que foi criada pelo brilho dos diamantes, mas que acabou sendo engolida pelo silêncio do deserto. No início do século XX, a região onde Commonscope seria construída parecia um dos lugares menos prováveis do mundo para abrigar uma cidade. O deserto da Namíbia era uma paisagem dominada pelo calor intenso, pelo vento constante e por quilômetros de areia que pareciam se estender infinitamente até o horizonte. Para muitas pessoas, aquele era um território difícil demais para ser habitado. Um lugar onde sobreviver já era um desafio. Construir uma cidade ali parecia algo impossível. Mas tudo mudou quando uma pequena descoberta revelou que aquela terra, aparentemente sem valor, escondia uma das maiores riquezas que alguém poderia encontrar. Em 1908, um trabalhador ferroviário encontrou uma pequena pedra brilhante enquanto realizava suas atividades próximas à região. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele simples objeto seria responsável por transformar completamente aquele pedaço isolado do deserto. A pedra foi analisada, e a descoberta surpreendeu todos que tiveram contato com ela. Era um diamante. A notícia se espalhou rapidamente, atravessando fronteiras e atraindo pessoas de diferentes lugares em busca de uma oportunidade que parecia única. De repente, aquele deserto vazio começou a receber trabalhadores, comerciantes, empresários e aventureiros que acreditavam estar diante de uma nova corrida pela riqueza. Em pouco tempo, o cenário começou a mudar. Onde antes existiam apenas areia e silêncio, começaram a surgir ruas planejadas, casas elegantes e construções que pareciam desafiar completamente o ambiente ao redor. Era como se uma pequena cidade europeia tivesse sido transportada para dentro de um dos desertos mais extremos do mundo. Durante alguns anos, Commonscope viveu seu período de maior esplendor. Ela não era apenas uma pequena vila de mineração, era uma cidade moderna, sofisticada e surpreendente para sua época. As casas construídas ali possuíam uma estrutura impressionante. Muitos moradores tinham acesso a móveis importados, energia elétrica e produtos que vinham de lugares distantes. A cidade possuía hospital, escola, comércio e até espaços destinados ao entretenimento. Em pleno deserto, onde muitas pessoas imaginavam encontrar apenas dificuldades,
surgiu uma comunidade que representava luxo e modernidade. As noites eram marcadas por encontros sociais, festas e reuniões entre moradores que acreditavam estar participando de uma fase histórica. Para quem vivia ali, parecia que o futuro havia chegado. A riqueza dos diamantes transformava completamente a paisagem. Mas existia um detalhe que muitos ignoravam. A cidade dependia de algo que não podia controlar: a quantidade de diamantes disponíveis naquela região. E quando essa fonte começou a diminuir, o destino de Coleman's-Cop começou lentamente a mudar. Durante muitos anos, os moradores de Coleman's-Cop acreditaram que haviam encontrado algo raro, um lugar onde a prosperidade parecia garantida e onde o futuro poderia ser construído sem grandes preocupações. A cidade havia surgido rapidamente, impulsionada pela descoberta dos diamantes, e essa riqueza criou a sensação de que aquele pequeno pedaço do deserto permaneceria importante por muitas gerações. Mas a história mostrou que nenhuma cidade, por mais poderosa que pareça, consegue escapar completamente das mudanças do mundo. Aos poucos, os diamantes começaram a ficar mais difíceis de encontrar. As áreas mais próximas da cidade, que antes revelavam grandes quantidades de pedras preciosas, começaram a apresentar resultados cada vez menores. Os trabalhadores precisavam explorar regiões mais distantes. As operações ficaram mais caras, e aquilo que antes parecia uma fonte inesgotável de riqueza começou a mostrar seus limites. O problema era que Coleman's-Cop não era uma cidade construída para sobreviver sem diamantes. Sua existência inteira dependia daquela única atividade. Sem as minas funcionando em grande escala, muitos empregos desapareceram. Sem trabalhadores, o comércio perdeu força. Sem comércio, as famílias começaram a questionar se ainda fazia sentido permanecer naquele lugar. E foi assim, de maneira lenta e silenciosa, que a cidade começou a perder aquilo que realmente a mantinha viva, seus moradores. No começo, algumas famílias partiam em busca de novas oportunidades. Depois, pequenos negócios fecharam suas portas. Mais tarde, empresas inteiras começaram a abandonar a região. A mesma estrada que um dia recebeu milhares de pessoas chegando em busca de fortuna, começou a testemunhar uma cena completamente diferente. Pessoas indo embora, levando suas malas, deixando para trás casas onde haviam construído suas histórias, deixando para trás uma cidade que parecia estar desaparecendo diante dos próprios olhos. Mas o abandono de Coleman's-Cop ainda não havia revelado sua transformação mais impressionante, porque depois que os seres humanos foram embora, a natureza começou a ocupar novamente aquele espaço. Durante décadas, os moradores haviam lutado contra o ambiente ao redor para construir uma cidade moderna naquele lugar. O deserto parecia ter sido derrotado pela determinação humana, mas sem ninguém para impedir, a paisagem começou lentamente a recuperar seu território. O vento, que nunca deixou de soprar sobre aquela região, iniciou um trabalho silencioso que continuaria por muitos anos. Grão após grão, a areia atravessou as ruas vazias e encontrou caminhos para entrar nas antigas construções. Primeiro, pequenas áreas começaram a ser cobertas. Depois, corredores inteiros desapareceram. Com o passar do tempo, quartos, salas e prédios começaram a ser preenchidos pela areia. O cenário que surgiu parece algo retirado de uma história de ficção. Casas elegantes, que um dia representaram riqueza e progresso, agora estavam tomadas por dunas. Salões onde aconteciam festas luxuosas ficaram completamente silenciosos. Escolas onde crianças aprenderam suas primeiras palavras ficaram vazias. Hospitais onde médicos cuidavam de pacientes se transformaram em corredores abandonados. Era como se a cidade tivesse sido congelada em algum momento do passado e esquecida pelo restante do mundo. Mas talvez o aspecto mais impressionante de Coleman's-Cop seja justamente essa sensação de que seus moradores poderiam voltar a qualquer momento. Uma cadeira ainda posicionada em uma sala,
uma porta parcialmente aberta, um objeto esquecido sobre uma mesa, pequenos detalhes que parecem contar uma história interrompida. E essa é uma das características que tornam cidades abandonadas tão fascinantes. Elas não mostram apenas prédios vazios, elas mostram fragmentos de vidas que um dia existiram. Cada parede guarda uma memória, cada corredor carrega uma pergunta. E cada objeto abandonado parece dizer que em algum momento alguém esteve ali. Mas a história de Commonscope revela algo ainda mais curioso, porque essa não foi a única cidade no mundo onde milhares de pessoas precisaram abandonar tudo o que conheciam. Em diferentes partes do planeta, existem lugares onde prédios permanecem de pé, ruas continuam existindo e objetos ainda contam histórias. Mas as pessoas desapareceram. Algumas cidades foram abandonadas por causa de acidentes, outras por mudanças econômicas, e algumas simplesmente perderam o motivo que fez nascer. Uma dessas cidades é Pripyat. Localizada na atual Ucrânia, próxima à usina nuclear de Chernobyl, ela foi criada para abrigar trabalhadores e famílias ligadas ao desenvolvimento da região. Durante seus primeiros anos, Pripyat era vista como uma cidade moderna e promissora. Jovens famílias viviam ali, crianças frequentavam escolas, parques recebiam visitantes, as ruas eram movimentadas, a cidade representava o futuro. Mas tudo mudou em abril de 1986. Após o acidente nuclear de Chernobyl, os moradores receberam uma ordem inesperada. Precisavam deixar suas casas. A princípio, muitos acreditavam que a saída seria temporária. Muitas pessoas levaram poucos pertences, imaginando que retornariam depois de alguns dias. Mas esse retorno nunca aconteceu. Pripyat ficou abandonada. E talvez uma das imagens mais fortes desse lugar seja perceber que a cidade não foi destruída. Ela simplesmente ficou vazia. Escolas ainda guardavam livros, apartamentos ainda tinham objetos pessoais, parques ainda possuíam brinquedos. Era como se a vida tivesse sido interrompida de repente, como se uma cidade inteira tivesse apertado o botão de pausa. E até hoje, décadas depois, Pripyat continua sendo um dos maiores símbolos de uma cidade perdida no tempo. Na Itália, existe uma pequena cidade medieval que durante séculos permaneceu no alto de uma colina, cercada por uma paisagem que parecia ter saído de um livro de história. Seu nome é Craco. Diferente de Commonscope, que nasceu por causa da riqueza dos diamantes, Craco carregava uma história muito mais antiga. Suas ruas estreitas, suas construções de pedra e suas antigas igrejas representavam gerações de moradores que haviam vivido naquele lugar, construindo famílias, criando tradições e deixando suas marcas ao longo do tempo. Durante muitos séculos, Craco permaneceu como uma comunidade ativa. As pessoas caminhavam pelas mesmas ruas onde seus antepassados haviam passado. As casas abrigavam histórias de várias gerações. A cidade parecia estar firmemente ligada ao solo onde havia sido construída. Mas com o passar dos anos, um problema começou a ameaçar a permanência dos moradores. O terreno onde a cidade estava localizada começou a apresentar instabilidade. Deslizamentos e dificuldades estruturais fizeram com que viver naquele local se tornasse cada vez mais perigoso. Pouco a pouco, as autoridades perceberam que a permanência das famílias naquela região poderia representar um risco. E então veio uma das decisões mais difíceis que uma comunidade pode enfrentar: abandonar o lugar que sempre chamou de lar. Os moradores começaram a deixar suas casas, portas foram fechadas pela última vez, objetos permaneceram para trás. Memórias inteiras ficaram presas dentro de paredes que, com o passar dos anos, seriam tomadas pelo silêncio. Hoje, quem visita Craco encontra uma cidade fantasma que parece congelada no tempo. As construções antigas continuam de pé, as ruas permanecem vazias e o vento que passa pelos antigos corredores parece carregar histórias de todos aqueles que um dia viveram ali. Craco
mostra que algumas cidades não desaparecem por causa de grandes guerras ou acontecimentos dramáticos. Às vezes, elas desaparecem porque a própria terra onde foram construídas deixa de ser capaz de sustentá-las. Mas se existe uma cidade abandonada capaz de mostrar como o progresso pode ser passageiro, essa cidade é Hashima. Em meio ao oceano, a poucos quilômetros da costa do Japão, existe uma pequena ilha que durante muitos anos foi considerada um dos lugares mais impressionantes do mundo moderno. Seu nome é Hashima. Hoje, para quem observa a ilha de longe, a imagem pode parecer estranha. Grandes estruturas de concreto se erguem sobre um pequeno pedaço de terra cercado pelo mar. Prédios vazios resistem contra o vento e contra as ondas. Tudo parece fazer parte de uma cidade esquecida. Mas durante seu auge, Hashima era completamente diferente. Ela era cheia de movimento. Milhares de pessoas viviam naquele pequeno espaço. Famílias moravam em apartamentos construídos verticalmente. Trabalhadores entravam e saíam diariamente das instalações industriais. Escolas, lojas e áreas de convivência faziam parte da rotina dos moradores. Mesmo sendo uma ilha pequena e isolada, Hashima havia se tornado uma comunidade extremamente avançada para sua época. Era um exemplo impressionante da capacidade humana de construir e adaptar ambientes. Mas, assim como aconteceu em Comanscope, a existência da ilha dependia de uma única atividade econômica, a mineração de carvão. Durante décadas, o carvão sustentou a vida daquele lugar. Era ele que mantinha os empregos, era ele que atraía trabalhadores, era ele que fazia a ilha continuar funcionando. Porém, o mundo começou a mudar. Novas fontes de energia ganharam espaço, a importância do carvão diminuiu e aquilo que antes parecia indispensável começou lentamente a perder valor. Quando a mineração deixou de ser economicamente viável, o destino da ilha mudou rapidamente. As empresas partiram, os trabalhadores foram embora, as famílias tiveram que abandonar suas casas. E em pouco tempo, um lugar que já havia sido considerado um símbolo de progresso se transformou em uma cidade fantasma cercada pelo oceano. Hoje, caminhar pelas estruturas abandonadas de Hashima é como entrar em uma fotografia antiga. Os prédios permanecem, os corredores continuam lá, mas a presença humana desapareceu completamente. A ilha se tornou uma lembrança de que cidades não existem apenas por causa dos prédios que possuem. Elas existem porque existem pessoas dispostas a dar vida a esses lugares. Quando observamos histórias como a de Comanscope, Pripyat, Krakow e Hashima, uma pergunta inevitavelmente aparece. Como um lugar cheio de pessoas, sonhos e histórias pode simplesmente deixar de existir? A resposta é mais complexa do que parece. Algumas cidades desaparecem porque uma tragédia muda completamente seu destino. Outras são abandonadas porque a economia ao redor delas deixa de funcionar. Algumas perdem seus habitantes porque a natureza se torna mais forte do que a capacidade humana de permanecer naquele local. Mas existe algo em comum entre todas elas. Uma cidade não é feita apenas de prédios. Uma cidade é feita de pessoas. São as histórias das famílias, são os encontros nas ruas, são as crianças brincando, são os trabalhadores saindo todos os dias para as atividades. São os pequenos momentos que transformam construções vazias em um lugar cheio de significado. Quando as pessoas partem, os prédios continuam existindo por algum tempo, mas aquilo que fazia aquele lugar ser uma cidade começa lentamente a desaparecer. E talvez seja justamente isso que torna essas histórias tão fascinantes, porque elas mostram que nada criado pelo ser humano é completamente permanente. Existe uma força que nenhuma cidade consegue evitar, uma força que não precisa de guerras, explosões ou grandes acontecimentos para transformar completamente um lugar. Essa força é o tempo. O tempo desgasta paredes, enfraquece estruturas, apaga sinais da presença humana, transforma lugares movimentados em ruínas silenciosas. Quando observamos uma cidade abandonada, não estamos olhando apenas para prédios antigos, estamos olhando para uma história interrompida.
Cada janela quebrada representa um espaço onde alguém um dia olhou para o mundo. Cada porta enferrujada representa uma entrada que já recebeu moradores, visitantes e trabalhadores. Cada objeto esquecido representa um pequeno pedaço da vida de alguém. Talvez seja por isso que cidades abandonadas despertam tanta curiosidade. Elas nos fazem imaginar o que aconteceu. Quem viveu ali? Quais eram seus sonhos? O que essas pessoas sentiram quando perceberam que precisariam partir? Em muitos casos, nunca teremos todas as respostas. E talvez seja justamente essa ausência de respostas que torna esses lugares tão misteriosos. Talvez a parte mais impressionante de uma cidade abandonada não seja apenas observar prédios vazios ou ruas silenciosas. Talvez o que realmente desperte nossa curiosidade seja imaginar tudo aquilo que aconteceu antes do silêncio chegar. Porque antes de uma cidade se transformar em ruínas, ela foi um lugar cheio de vida. Houve pessoas acordando cedo para trabalhar, houve crianças correndo pelas ruas, houve famílias preparando suas refeições, houve amigos se encontrando em praças, houve sonhos sendo planejados dentro de casas que hoje estão cobertas pela poeira e pelo tempo. Quando olhamos para uma cidade esquecida, estamos olhando para uma espécie de fotografia da humanidade. Estamos vendo aquilo que construímos, aquilo que conquistamos e também aquilo que podemos perder. Comanscope permanece no meio do deserto como uma lembrança poderosa de uma época que ficou para trás. A areia continua avançando lentamente pelas construções. O vento continua atravessando as ruas vazias. E os prédios continuam guardando histórias de pessoas que um dia acreditaram ter encontrado um lugar definitivo para viver. Mas o destino daquela cidade revela algo que vai muito além de uma simples história sobre abandono. Ele mostra que a riqueza pode desaparecer, que o progresso pode mudar de direção, que os lugares mais importantes podem perder sua importância com o passar dos anos, e que até mesmo as maiores conquistas humanas podem se transformar em lembranças. Durante o auge de Comanscope, ninguém imaginava que aquela cidade um dia estaria vazia. Os moradores que caminhavam pelas ruas provavelmente não pensavam que estavam vivendo os últimos capítulos daquela história. As famílias que construíram suas casas acreditavam que seus filhos e netos continuariam vivendo naquele lugar. Os trabalhadores que chegavam todos os dias para buscar diamantes provavelmente não imaginavam que, décadas depois, suas ferramentas seriam apenas objetos esquecidos em construções tomadas pela areia. E talvez essa seja uma das partes mais fascinantes de todas essas histórias. Ninguém percebe exatamente o momento em que uma cidade começa a desaparecer. O fim raramente acontece de uma única vez. Ele acontece aos poucos. Uma loja que fecha suas portas, uma família que decide partir, uma casa que fica vazia, uma rua que perde o movimento, uma escola onde os corredores deixam de ouvir vozes. Até que, lentamente, aquilo que antes era uma comunidade cheia de histórias se transforma apenas em uma lembrança. Mas existe algo curioso nas cidades abandonadas. Mesmo vazias, elas continuam contando histórias. Elas continuam despertando perguntas. Elas continuam fazendo as pessoas viajarem milhares de quilômetros para observar suas ruínas e tentar imaginar como era a vida naquele lugar. Talvez porque, no fundo, todos nós sentimos curiosidade sobre aquilo que deixamos para trás. As cidades abandonadas nos lembram que o mundo está em constante transformação, que lugares nascem, crescem e desaparecem, que nenhuma construção é eterna, e que o verdadeiro valor de uma cidade nunca esteve apenas em suas paredes, seus prédios ou suas riquezas. O verdadeiro valor sempre esteve nas pessoas que deram vida a ela, nas histórias que foram construídas dentro daqueles espaços, nas memórias que permaneceram mesmo depois que todos foram embora. E quando olhamos para uma cidade fantasma, talvez a pergunta mais importante não seja por que ela desapareceu? Talvez a pergunta seja quantas histórias ainda permanecem escondidas dentro dela? Porque atrás de cada janela quebrada existe uma lembrança, atrás de cada porta enferrujada existe uma passagem para um passado que um dia foi presente. E atrás de cada rua vazia existe
prova de que, antes do silêncio existir, aquele lugar já foi cheio de vozes. Hoje, Commonscope continua sendo uma das cidades abandonadas mais impressionantes do planeta. Um lugar onde o ser humano construiu uma obra grandiosa no meio do deserto. Um lugar onde a riqueza trouxe esperança. Um lugar onde milhares de pessoas acreditaram em um futuro melhor. Mas também um lugar que mostrou que tudo pode mudar. A cidade que nasceu por causa dos diamantes acabou sendo dominada pela areia. A cidade que representava crescimento acabou se tornando um símbolo do abandono. A cidade que parecia destinada a durar para sempre acabou se transformando em uma lembrança do passado. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão fascinante. Porque Commonscope não é apenas uma cidade vazia no meio do deserto. Ela é uma mensagem deixada pelo tempo, uma mensagem dizendo que todas as coisas que construímos carregam uma história e que, mesmo quando as pessoas vão embora, os lugares continuam guardando as marcas de quem passou por ali. Agora queremos saber sua opinião. Se você pudesse visitar uma dessas cidades esquecidas pelo tempo, qual escolheria? Você teria coragem de caminhar pelas ruas tomadas pela areia de Commonscope? Exploraria os prédios silenciosos de Pripyat? Conheceria as antigas construções de pedra de Krakow? Ou navegaria até a ilha fantasma de Hashima? Deixe suas respostas nos comentários. E se você gosta de histórias reais que parecem ter saído de um filme, continue acompanhando o canal Turma Curiosa, porque o mundo está cheio de lugares misteriosos, histórias esquecidas e acontecimentos que parecem impossíveis de acreditar. Existem cidades escondidas pelo tempo, existem segredos esperando para serem descobertos, e cada novo lugar visitado revela uma nova pergunta. O que aconteceu aqui? Quem viveu essas histórias? E quais outros mistérios ainda permanecem esperando para serem encontrados? Até a próxima aventura!